Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá fazer uma revisão de reta final aqui de algumas disciplinas que faltaram. Vamos fazer geografia, história e penal, beleza? Agora jogo rápido e processo penal, alguma coisinha. Eu vou atacando as partes mais importantes, tá bom? Então vamos acelerar aí. Vamos fazer algo rápido, prático e objetivo. Espero que vocês estejam bem. Amanhã é o grande dia, o dia da prova, beleza? Inclusive meu teclado parou de pegar agora. E vamos lá. Página 21. Vamos buscar 21 na raça. Pessoal, tamo junto. Se Deus quiser, amanhã vai dar tudo certo. Vocês serão aprovados. E vamos aqui falar sobre geografia, só as apostas. Você tentar ser mais rápido, tá bom? Os dois tipos climáticos predominantes são semiárido e o tropical quente e úmido. Decora aí, tá bom? Esses aí são predominantes no estado da Paraíba. A Paraíba está totalmente no hemisfério sul, beleza? Cadê? Região geográfica intermediária Campina Grande, presta atenção, né? O que compõe Campina Grande: Cuité, Monteiro e Sumé. Região de João Pessoa, se liga: Guarabira, Itabaiana, Mamanguape, João Pessoa. Vamos lá. Relevo, né? Planalto. Presta atenção, forma de relevo que a erosão supera a sedimentação. O melhor exemplo é o Planalto Cristalino da Borborema. Planície, forma de relevo que a sedimentação supera a erosão. Exemplo, a planície litorânea, beleza? Depressão, área de aprofundamento erodida pelo intemperismo químico da água, sobretudo no curso dos rios. A depressão sertanejo agreste, fechou. Relevo da Paraíba. A Paraíba está inserida em 3 unidades morfológicas. A primeira delas corresponde às terras ocidentais e à depressão sertaneja. A segunda é o Planalto da Borborema, que se estende pela porção central do estado e também pela faixa longitudinal na fronteira sudeste de Pernambuco. Fica na Borborema, o ponto mais alto do estado. Qual é o ponto mais alto do estado? O Pico do Gebre, 1.000 metros, 197. Bicho é alto, viu? Importante para a prova, principais relevos, vamos lá. Os mais importantes podem ser numerados: planícies litorâneas fluviais, baixos platôs, tabuleiro, depressão sublitorânea, Planalto da Borborema, depressão sertaneja, rapidão galera. Geologicamente, o embasamento é constituído por terrenos sedimentares e cristalinos. Qual é o clima da Paraíba? 2 tipos de clima são predominante. Qual é? Semiárido, que se distribui na porção ocidental do estado, e o tropical quente e úmido, beleza? Então, decora aí: o semiárido, porção ocidental do estado, e o tropical quente e úmido, que se concentra principalmente nas regiões próximas ao que? Ao litoral, beleza? Clima semiárido. O clima semiárido, o primeiro é caracterizado pelo regime pluviométrico irregular e os períodos de estiagem variáveis. A média anual de chuvas fica entre 250 e 750 milímetros. O segundo é marcado também pelas altas temperaturas, verões relativamente secos e outonos e invernos chuvosos, com os índices que podem superar 1.500 milímetros. Importante para a prova: clima tropical. Quais são os importantes características? Alta média térmica, baixa amplitude térmica, beleza? Litoral e mata, tropical úmido, beleza? O clima do litoral nordestino da mata é tropical úmido, presta atenção aqui, que é caracterizado pelo fato que as chuvas são concentradas aonde? No inverno, chuva concentrada no inverno, tropical úmido. Clima do litoral nordestino é esse aqui, beleza? Então se liga. Sertão, tropical semiárido, beleza? Ó, principais características: baixa pluviosidade, altas médias térmicas, baixa amplitude térmica. Sua característica principal não são as poucas chuvas, mas sua irregularidade. Então não há aquela tendência de chuvas, né? Constantes no inverno e tal, não, mas irregularidade. Então pode ser que seja um ano só de sol, pode ser que chova demais. Então tem essa irregularidade. Vegetação da Paraíba, Caatinga. A Caatinga ocupa a porção do sertão nordestino, beleza? O clima em que se desenvolve é o semiárido. A Caatinga se desenvolve no semiárido. O Cerrado possui solos em geral pobres, de pouca fertilidade e pH ácido, beleza? O Rio Piranhas é um importantíssimo conjunto hidrográfico, que é perene e longo. Presta atenção nesse Rio Piranhas aqui, ó, caiu na última prova, beleza? A economia é dividida em primária, agropecuária, secundária, indústria, serviço, comércio e prestação de serviço. Como regra, o setor terciário é sempre aquele que mais contribui para a economia.
E a Paraíba se destaca no setor terciário pelo turismo, pela seus pontos históricos, etc. Serviços, terciário, serviços, prestação de serviços, beleza? Então leve em consideração aí o setor terciário como mais importante. As cidades que mais contribuem para o PIB: João Pessoa, Campina, Cabedelo. Aqui também tem a Ilhandra, né? Importante. Mas essas aqui são as principais, tá bom? Tá bom? Essas aqui são as principais, beleza? Ó, conforme... Beleza. A economia paraibana se baseia na agricultura, principalmente em cana-de-açúcar, abacaxi, fumo, graviolas. Caiu na última prova isso aqui, ó. 2014. Essa questão sobre como se baseava a economia ali da agricultura na Paraíba, beleza? João Pessoa, terciário, né? Maior PIB, maior concentração de pessoas, né? Campina Grande também é um centro econômico do estado. A economia gira ali em torno, principalmente, de João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, terceira maior economia municipal, né? Então, são destaque. Patos também, que tá municipal. Patos é muito importante, né? Então, destaque aí para João Pessoa, Campina, Patos, Cabedelo, beleza? Ariano Suassuna. Lembrar aí, ó, quando a gente for falar da literatura, Celso Fortunato, né? E escritores como Ariano Suassuna, Augusto dos Anjos, José Lins do Rego. Mas lembra esse cara aqui, ó. Tô achando que vai cair na prova. Esse cara aqui, Ariano Suassuna. Tô achando que vão cobrar na prova sobre ele, beleza? Então vamos ficar de olho aí. Importante nome da música, né? Chico César, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Geraldo Vantré e Herbert Viana. Se liga nesse cara aqui também, que pode aparecer na sua prova, tá bom? Olha, isso aqui, ó. Eu nem sabia o que era. Aprendi na Paraíba quando eu tava no curso de formação. Rubacão, beleza? Isso aqui o pessoal gosta muito lá. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu vi o pessoal comendo lá, ó. Semelhante ao baião de dois, sabe? Bolo de rolo, manguzá e etc. Mas esse rubacão aqui, ó, conheci quando tava na Paraíba. Eu não sabia nem que existia. O pessoal gosta bastante lá. São João de Campina Grande é considerado a maior festa junina do mundo. E aí? Caruaru ou Campina? Quem é pernambucano defende Caruaru. Quem é da Paraíba defende Campina. Já fui São João de Campina Grande. Rapaz, é incrível, impressionante mesmo. Sou pernambucano, mas rapaz, São João de Campina é muita gente, meu velho. É muita coisa lá. Beleza? A Paraíba é a terra importante de escritores. Como eu falei, se liga nesse cara aqui, ó. Se liga nesse cara aqui, vai cair alguma coisa sobre ele. Beleza? Ariano Suassuna. Fatores importantes, né? Sobre a geografia da Paraíba. O estado... O Agreste está numa região de depressão, né? Presta atenção. Do Planalto da Borborema e os tabuleiros litorâneos. Presta atenção nisso aqui, beleza? Planalto, beleza? A gente já viu isso aqui lá em cima. Cada detalhe. Globalização não. Essa parte não precisa ver. História da Paraíba. Beleza? História da Paraíba. Eu quero só destacar algumas coisas aqui importantes, tá bom? Porque se a gente for parar para ler tudo, né? Da Paraíba. Essa questão aqui de muita leitura mesmo. Vai ficar muito puxado. Ó, os jesuítas foram os primeiros missionários que chegaram na capitania da Paraíba. Decora aí, tá bom? Quem foi os primeiros missionários? Jesuítas. Isso vai cair na prova de vocês amanhã. Cadê? Deixa eu ver os pontos para destacar. É muita coisa, sabe? História. Aí você tem que destacar os principais pontos para não ficar cansativo. A Paraíba foi uma das primeiras províncias a declarar apoio a Dom Pedro I, tá bom? Então decora isso aí. Característica do primeiro reinado, é importante saber disso. Se caracteriza pelo período de formação do Estado brasileiro. O regime do governo era uma monarquia constitucional, cujo chefe de Estado era Dom Pedro I. Beleza. Os principais produtos exportados eram açúcar, tabaco e algodão. Isso aqui cai em prova, viu? Essa questão aqui. Então decora açúcar, tabaco e algodão, beleza? No período aí. Primeiro reinado, do primeiro reinado. Cadê? Vamos mais para a parte específica aqui, né? Isso é uma revolta, tá bom? Abre-se uma época de grande disputa pelo poder e instabilidade política, que dá origem a uma série de conflitos. Cabanagem, na província do Grande Pará, Guerra de Farrapos, Revolta de Malês, Sabinada, Balaiada. Isso aqui eu estudei bastante já. Mas vamos focar em algo mais específico da Paraíba, tá bom? Da Paraíba. Grupos políticos, liberais exaltados, restauradores, Guarda Nacional, Ata Adicional... Cadê? Deixa eu pegar aqui. O segundo reinado é o momento que o Brasil se consolida como nação, beleza? Ó, o Partido Liberal. Os membros eram conhecidos como Luzia. Presta atenção aqui que já caiu em prova. Partido Conservador, Saquarema. Então decora esses dois aí agora.
Partido Liberal, o pessoal é conhecido como Luzia. Partido Conservador como Saquarema. Isso é questão de prova, velho. Beleza? Economia do segundo reinado. O Brasil começou a exportar mais do que importar. E a procura do café era tão grande que havia necessidade de aumentar a mão de obra. Essa aqui, questão aqui é interessante, porque sempre cai em concurso público, né? Que teve um aumento da produção do café, que começou a exportar mais do que importar. E a procura pelo café era tão grande que havia necessidade de aumentar a mão de obra, tá bom? A fim de proteger esse negócio, os fazendeiros de café vinham com maus olhos a tentativa de qualquer lei que favorecesse a abolição da escravidão. Por isso, os latifundiários apoiavam a vida de imigrantes, especialmente italianos, para trabalhar nos cafezais. Em decorrência do crescimento da exportação do café, são construídas as primeiras ferrovias nascendo na cidade. O Porto Santos e do Rio de Janeiro prosperaram. Então, os portos cresceram por conta dessa exportação do café, beleza? Fica de olho nisso aí. Eu tô aqui tentando... bom, Confederação do Equador aqui, a gente tem um detalhe, ó. A Paraíba foi uma das constituintes da Confederação do Equador. Então, a Paraíba foi uma das constituintes. O movimento revolucionário que pretendia a independência de alguns estados numa confederação ocorreu em 1824 e teve essência emancipacionista e republicana, tá bom? Teve início em Pernambuco, mais rapidamente se espalhou por outras províncias da região, Ceará, Paraíba, em Pernambuco, beleza. Principais fatores que levaram ao movimento, a gente precisa saber disso: situação econômica do Nordeste, descontentamento com a influência portuguesa. Então decora esses dois aqui, ó. O que levou aí a Conferência do Equador: situação econômica do Nordeste, descontentamento com a influência portuguesa, insatisfação do Pernambuco com o governo. São os principais pontos aqui que são bons de decorar. E qual era o objetivo? O objetivo da Confederação do Equador, isso vocês precisam saber: diminuir a influência do governo, convocação de uma nova Assembleia Constituinte para a elaboração de uma Constituição de cunho liberal, organização de forças de resistência populares contra a repressão do governo imperial e acabar com o tráfico de escravos no Brasil. Então decora o objetivo. Quais são os objetivos da Confederação do Equador? São esses aqui, beleza? Fica de olho. Principalmente acabar com o tráfico de escravos no Brasil. Isso é um destaque para a prova. Geralmente eles cobram essa questão, beleza? Um dos objetivos da Confederação do Equador, além de T, X, Y, seria acabar com o tráfico de escravos no Brasil. Isso é questão de prova, tá certo? Vamos lá. Vamos ver algo que se destaca aqui na Paraíba também, beleza? Agora a gente começou a falar sobre o que cai em prova. Último concurso do MPB, revolta que foi cobrada, revoltas com força. Revolta dos quebra-quilos. Isso vai cair na prova de amanhã. Pode decorar aí, depois vocês me cobram, tá bom? Ó, ficou conhecida pela revolta do quebra-quilos movimento popular. O que foi o quebra-quilos movimento popular? Porque eu passei a história mais rápido e cheguei aqui, eu vou ser mais lento. Porque aqui são fatores que são revoltas que aconteceram na Paraíba, que tiveram grande repercussão e que foram cobrados nas últimas provas, beleza? Iniciado na Paraíba, se opunha às mudanças introduzidas pelos padrões de pesos e medidas do sistema internacional. Então, a revolta do quebra-quilos nasceu de quê? Aquelas mudanças, né? O pessoal se opunha àquelas mudanças introduzidas pela medida de padrões de pesos e medidas do sistema internacional. Decora isso aqui, que está marcado agora. Para o vídeo, decora isso aí. Vai cair amanhã na prova. Recém-introduzido no Brasil. Praticamente sem unidade e sem liderança, beleza? Cadê? A denominação quebra-quilos seria surgida na cidade do Rio de Janeiro, quando os elementos populares invadiram casas comerciais que haviam começado a utilizar o novo sistema de pesos e medidas. E ao grito quebra-quilos, beleza? Então, associa aí, quebra-quilos, ou seja, a questão de adoção de pesos e medidas, por isso que dizia quebra-quilos, beleza? Então, daí surgiu a revolta dos quebra-quilos, com a insatisfação da introdução de padrões de pesos e medidas no sistema internacional. Decora isso aí, amanhã isso vai cair na prova de vocês, tá certo? E vocês vão acertar essa questão tranquilamente, beleza? Um instante. Dando continuidade aqui, vamos lá. Ronco das Abelhas, vai cair amanhã também. Ficou conhecido como Revolta do Ronco da Abelha, um movimento popular armado. Movimento Popular Armado, ocorrido entre dezembro de 1851 e fevereiro, que envolveu vilas e cidades de 5 províncias do Nordeste. Paraíba, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, sendo mais forte nas duas primeiras províncias, Paraíba e Pernambuco. Nos dias de feira, os revoltosos causavam um enorme burburinho entre a população. Quando perguntavam o porquê de tantos comentários, as vozes mais precavidas diziam que era apenas o ronco da abelha, nome por qual acabou ficando conhecido o movimento.
Os incidentes foram provocados por conta de 2 decretos imperiais, ou seja, surgiu porque o ronco da abelha, 2 decretos imperiais, cujo propósito era instituir o registro civil dos nascimentos e óbitos. O primeiro decreto estabelece o censo geral do Império, logo após a divulgação de editais jornais a fixação em igreja. O 798 obrigava todo o Brasil a se apresentar nas paróquias e à frente de juízes de paz de diferentes localidades para fornecer dados pessoais, data local de nascimento, filiação, estado civil e cor de pele. A real intenção do Estado era colher dados para calcular a população, com o objetivo de sistematizar o recrutamento de homens para o serviço militar. Com a implementação desse decreto, rapidamente espalhou-se entre a população mais humilde o boato de que o governo queria reduzir os cidadãos pobres à condição de escravo. Temia que a escravidão atesse em ferros também a população branca. Vale lembrar que apenas um ano antes fora aprovada a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico de escravos, beleza? Então, nasceu daí essa revolta, cadê o ronco das abelhas? Dessa situação, né? Que surgiu esse boato, que os pobres seriam reduzidos à condição de escravos. Toda essa situação que eu li aqui para vocês deram origem ao ronco das abelhas. Então preste atenção em cada detalhe que eu falei aqui. Se quiser, pausa o vídeo, pega esses bizus, porque são 2 movimentos que amanhã vão estar na prova de vocês. Esses 2 aqui, ó. Com esse bizu que eu dei dos 2, pode até cair uma questão que não esteja aqui. Mas você vai lembrar a origem, o objetivo, por que nasceu e vão conseguir deduzir a questão da prova. Tá bom? Eu não vou ler essa parte, mas eu vou aqui. Revolta de Princesa. Caiu na última prova de 2014. E vocês precisam saber também porque vai cair amanhã. Foi um movimento liderado por José Pereira, não precisa lembrar o nome desse cara, deflagrado no município de Princesa, atual Princesa Isabel, na Paraíba. Em fevereiro, com o assassinato de João Pessoa no mês de julho, a revolta perdeu a substância e seus líderes entraram em acordo com o governo federal para a pacificação da Paraíba. O movimento teve suas origens em João Pessoa. Ao assumir o poder, né, o novo presidente tinha o objetivo de iniciar uma reforma estrutural, política, administrativa e reerguer as finanças do Estado, deslocando para o litoral a hegemonia do comércio estadual. O plano de João Pessoa causou discórdia política e econômica com os poderosos coronéis do Estado. Beleza? Então, vamos lá. Devido à ausência de qualquer barreira tributária, chefes políticos do sertão faziam comércio diretamente com os estados vizinhos, em especial Pernambuco. A prática provocava enorme perda de divisas tributárias do Estado paraibano. Com o sistema de arrecadação tributária aplicado pelo presidente, haveria distinção entre mercadorias importadas pelo litoral, através de Porto Cabedelo, e aquelas que entravam na Paraíba pelas fronteiras terrestres. Essas medidas, consolidadas com o número 673 mil, tornou a prática do comércio sertanejo com os estados vizinhos impossível. Por isso, o presidente do estado começou a ser chamado pejorativamente de João Cancela Porteira. Em Pernambuco, o estado atingido diretamente pelas medidas, foi iniciada uma campanha no Jornal do Comércio pelos irmãos Pessoa de Queiroz, primos de João Pessoa, contra a chamada Guerra Tributária na Paraíba. A defesa da administração do presidente ficou por conta do jornal A União, veículo oficial. O desprestígio do chefe político do interior, por parte do governo, da discussão travada na imprensa, alimentaram o descontentamento dos coronéis. Os atritos também atingiram velhos correligionários do Partido Republicano da Paraíba, ligado por laços de fidelidade partidária, beleza. O principal deles é o chefe político de Princesa Isabel, o coronel José Pereira de Lima, detentor do maior prestígio na região, tanto na esfera estadual quanto na federal, se torna ali o líder do movimento. Qual movimento? A Revolta de Princesa, beleza? Era fazendeiro, comerciante, deputado e membro da comissão executiva do PRP. A distância de 428 km da capital e a proximidade da fronteira com Pernambuco faziam com que a economia de Princesa Isabel, né, fosse totalmente voltada para o estado vizinho. Concomitantemente com essa reforma, as eleições presidenciais de 1930 aproximavam-se. Em 29 de julho, após uma reunião com o diretório do PRP, presidido por João Pessoa, o governador declarou que não daria seu apoio à chapa de Júlio Prestes Vital. Chegava a fim a política do café com leite, na qual a presidência do país era revezada. Beleza, a tudo ficou conhecida. Chegava a fim a política do café com leite, na qual a presidência do país era revezada entre São Paulo e Minas Gerais. Essa questão histórica aqui foi uma onda. Eu estava lendo o tempo. É interessante demais esse revezamento da presidência do país em São Paulo e Minas Gerais. A atitude ficou conhecida como o Negro, que seria incorporada à bandeira do estado pouco tempo depois. Então, por que foi introduzida essa questão aí, né? A atitude de revezamento
de presidência do país ficou tudo conhecida como negro, que seria incorporar a bandeira. Por isso que na bandeira da Paraíba tem esse nome, né? Negro, beleza? É considerado o início do movimento rebelde conhecido como Revolta ou Guerra de Princesa, dia 24 de fevereiro de 1930. É decretado território livre de Princesa através de uma lei assinada por uma junta governativa integrada por José Pereira, José Frazão de Lima e Manuel. Com a declaração de independência provisória da cidade do estado de Paraíba, passou a chamar-se República de Princesa, com direito a hino, bandeira e jornal. É como se Princesa Isabel fosse, nesse decreto, como uma república, né? Como se fosse uma divisão ali, não tivesse na Paraíba, né? Massa, né? Interessante esse assunto histórico, né? A gente vai entendendo cada vez mais o que aconteceu. É interessante, eu gosto de história. Só não gosto de cair em concurso, né? Que é chato. Considerado o acontecimento mais marcante a respeito de toda a história do Estado. Diga aí. Revolução de 1930. O presidente Washington Luiz, que deveria apoiar a candidatura do mineiro Antônio Carlos, acabou apoiando a candidatura do paulista Júlio Prestes, provocando por parte de Minas Gerais sua ruptura com a Aliança Paulista, juntamente com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, que se uniram e criaram a Aliança Liberal, que indicou Getúlio Vargas para ser candidato a presidente da República e o presidente da Paraíba, João Pessoa, para vice. A vitória de Júlio Prestes desencadeou o movimento revolucionário, que impediu de tomar posse. Na Paraíba, João Pessoa, candidato derrotado, passou a enfrentar várias rebeliões. Uma delas ocorreu em Princesa Isabel e foi comandada pelo coronel José Pereira, aliado de Júlio Prestes, onde várias casas e escritórios suspeitos de receptar armamentos para rebeldes foram invadidos pela polícia. Mais tarde, em Recife, João Pessoa foi assassinado por João Duarte Dantas em uma confeitaria da cidade, evento que gerou muita repercussão em todo o Brasil. Então presta atenção, João Pessoa, ele foi assassinado em Pernambuco, numa confeitaria da cidade por João Duarte. Então daí a gente vai conhecendo a história, né? Então por que é chamado João Pessoa ali, né? A capital da Paraíba, né? Então a gente vai ligando os pontos e tudo vai fazendo sentido. O seu corpo foi enterrado antes chamada, e a capital paraibana, chamada Cidade da Paraíba, passou a ser chamada João Pessoa em homenagem a ele até os dias de atuais, entendeu? Porque, vamos dizer, a questão da prova é assim: a cidade de João Pessoa foi denominada João Pessoa há vários anos e etc. Qual o motivo principal da cidade de João Pessoa se chamar João Pessoa? Não, porque foi uma homenagem a João Pessoa, que foi assassinado em Pernambuco pelo João Duarte, em uma confeitaria da cidade, que tinha esse contexto e tal. Então vai cair isso na prova de vocês, tá certo? Eu tenho certeza absoluta. E vocês vão lembrar desse vídeo. Caramba, história é grande, viu, velho? Por isso que eu tô destacando algumas coisas, a gente vai passava o dia. E aí, a Paraíba no estado novo de Vargas, né? A Paraíba, por diversas transformações econômicas, o estado foi governado por Rui Carneiro, que foi nomeado interventor federal e permaneceu no cargo até 1945. O estado novo foi marcado pela centralização do poder. Estado novo, centralização do poder nas mãos de Vargas, que... Então, o estado novo foi marcado pela centralização do poder nas mãos de Vargas, que governou de forma autoritária. A Paraíba não foi exceção. Rui Carneiro exerceu o governo centralizador com forte controle sobre o poder legislativo e judiciário. No campo econômico, o Estado Novo promoveu a industrialização do país, com a criação de empresas estatais e a implementação de políticas de substituição de importações. Na Paraíba foram criadas indústrias textis, de alimentos e produtos químicos, impulsionando a economia local. No entanto, a industrialização também trouxe problemas sociais, como a exploração de trabalhadores e concentração de rendas. A Paraíba, assim como outros estados do Nordeste, enfrentou altos índices de pobreza e desigualdade social. Tá bom? No campo social, o Estado Novo implementou políticas de assistência social, como a criação do Departamento de Assistência Social, a implementação de programas de saúde. No entanto, essas políticas eram limitadas e não conseguiriam resolver problemas estruturais do Estado. Beleza, galera? Em resumo, agora vamos resumir. O Estado Novo, a Paraíba, passou por transformações políticas, econômicas e sociais. O governo centralizador de Rui Carneiro promoveu a industrialização do Estado, mas também trouxe problemas sociais. A modernização das cidades e as políticas de assistência sociais foram importantes, mas insuficientes para resolver os problemas estruturais da Paraíba. Beleza? A Paraíba e a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Paraíba teve um papel estratégico devido à sua localização geográfica, próximo ao Oceano Atlântico. O Estado abrigou a base aérea de Natal, que foi utilizada pelas forças aliadas como ponto de apoio para o transporte de tropas de suprimentos para o norte da África e a Europa, beleza? Vou adiantar aqui para a gente conseguir ver penal também, tá bom?
Informática já foi. Deixa eu ver aqui penal onde se encontra. Tá bom. Então, história e geografia, espero que tenha dado alguns bisus aí pra vocês, seja aproveitado. Penal 72. Meu teclado parou de funcionar, galera. Tem que comprar outro teclado, é foda. Vamos lá. Vamos lá para direito penal. Pega a visão. Pelo princípio da legalidade, proíbe a retroatividade da lei penal, né? Então a gente não pode retroagir para prejudicar o réu, salvo para beneficiar. Então fica ligado aí. A lei só pode retroagir para beneficiar o réu. O princípio da reserva legal. O Estado não pode punir uma pessoa por uma conduta não prevista em lei como crime. O princípio da pessoalidade. Somente você pode ser punido pelo delito. Intervenção mínima. O princípio segundo o qual somente se deve recorrer ao direito penal exaurido de todos os meios. Última ratio. O direito penal só vem por último. O princípio da fragmentariedade. Será e proteger os bens jurídicos mais relevantes. Cuidar para não confundir intervenção mínima e fragmentariedade. Princípio da adequação social. Condutas que, apesar de ser previstas em elementos descritivos da norma penal, perdem a força com uma conduta reprovável, porque passam a estar socialmente adequado. A gente destaca aí, por exemplo, a conduta, cadê que era, antigamente era crime, sim, o adultério, né? Que antigamente era visto como crime, hoje em dia vamos dizer que seja aí uma adequação social, né? O tempo, né, trouxe algumas condutas que eram crime, passaram aí a ser consideradas como adequação social, a estar socialmente adequadas, né? Infelizmente muita coisa aí pode-se dizer que é socialmente adequada para a sociedade. Vamos lá. Princípio da insignificância. A conduta somente configura fato típico. Se a lesão possui o mínimo de relevância, a tutela penal deve ser o último caminho. Não se presta a punir situações irrelevantes, tá bom? Então, o princípio da insignificância. Ele só pune aquilo. Por exemplo, né? O cara furtou um Big, né? Então, aplica o princípio da insignificância ali. Mas se o cara roubar um Big com grave ameaça, já não se aplica, porque não pode ser com crimes com grave ameaça ou violência. Característica da norma penal, exclusividade. Somente lei pode definir crimes. Anterioridade, deve ser anterior ao fato delitivo. Imperatividade, acarreta posição de pena. Generalidade, destina-se a todos. Não se refere a pessoas determinadas. Normas penais em branco, beleza, isso aqui não precisa ver não. Geralmente não cai. Conflito das normas penais, ou seja, conflitou as normas penais, a gente aplica no caso concreto. Princípio da subsidiariedade, como uma forma de resolver um conflito da norma penal. É um pouco mais complexo. Aqui temos uma norma subsidiária e uma norma primária. E só se aplica a norma subsidiária caso a primária não se possa aplicar. Beleza? Prevalece sobre o tipo penal secundário, penal primeiro. Em termos mais simples, tem uma norma menos grave subsidiária que descreve um crime autônomo. E a norma mais grave primária que descreve uma segunda conduta que prevalecerá sobre aquela. Beleza? Princípio da construção está diretamente a absorção de um delito por outro. Ou seja, existe uma relação, né? Então a gente pode dizer que um crime de homicídio, o cara tá com uma arma ali, um porte de arma, o crime de homicídio absorve o crime de porte de arma, né? Um crime é uma fase para o outro, sendo necessário. Via de regra é o crime mais grave que absorverá o menos grave. O cara tá com porte de arma e comete um homicídio. Ou seja, ele tá com dois crimes, né? Porte de arma legal e cometeu um homicídio. Porém, o homicídio é mais grave, é só o porte de arma. Princípio da alternatividade. Aqui temos o tipo penal chamado misto alternativo. Possui várias formas, ou seja, vários verbos. Portar, conduzir, usar, trazer consigo. Desse jeito, beleza? Então, alternatividade. São vários verbos que se você executar algum verbo, você está incidindo no tipo penal. Analogia. Utiliza-se a norma de um caso semelhante ao que não está previsto. Analogia em Bonaparte, ou seja, só pode fazer analogia se for para beneficiar, beleza? Não pode ser feita analogia para prejudicar, tá bom? A aplicação da lei penal no tempo, tipo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado, beleza? Ubiquidade, será considerado o lugar do crime, tanto no lugar da ação, da omissão, quanto no lugar em que se produziu deveria produzir o resultado. Então a gente tem um bizu, luta, lugar, ubiquidade, tempo e atividade.
Quais são as características da ultratividade? Significa que a lei será aplicada a um fato cometido no período de sua vigência, menos após a sua revogação. Vamos lá, entrou em hoje a lei que não pode pescar cioba, né? Então pode pescar cioba de hoje até o fim do ano. E Bruno não, né? Fulano vai pescar uma cioba em novembro e pesca cioba, né? Aí ele pescou a cioba e foi condenado ali, está sendo processado por pescar cioba. E essa lei, né? Essa lei saiu de vigência. Opa, mas foi, né? Foi revogada a lei, mas aplicou o fato durante o período. Então, Bruno vai ter que se virar aí para lutar para não ser preso por ter pescado a cioba, mesmo depois da revogação da lei. Se ele praticou no período, então vai ter que pagar, beleza? Deixando vigorar a lei penal excepcional, ainda que o episódio deixe de ser considerado criminoso, o sujeito continuará a ser processado penalmente. Lei excepcional é aquela que vigora por tempo indeterminado enquanto durar a situação. Covid tá aí, né? Mostrou aí uma lei excepcional, tá bom? Leis excepcionais aí que duraram. Beleza? A lei penal mais grave, entendimento do STF, isso aqui cai demais. Aplica-se ao crime continuado ou permanente. O cara sequestrou uma pessoa, tá ali com ela, né? E mudou a lei durante esse sequestro. O cara tá lá, sequestrou. E o sequestro passou de 10 anos de cadeia para 50. E agora o cara vai pagar 50 anos, mesmo que prejudique ele. Porque o crime continuado permanente, ele tá continuando, se prolongando pelo tempo. Então, mesmo que mude para uma pena mais grave, o cara ainda vai ter que pagar o crime mais grave, vai tirar os 50 anos de cadeia, né? Digamos assim. Extraterritorialidade incondicional. Vai cair na tua prova amanhã. Princípio da defesa. Aí vai dizer assim: segundo o princípio da defesa. Não, melhor. Pra pegar você aí, defesa real, né? Segundo o princípio da proteção. Aí vai dizer: defina aí o que está no princípio da proteção. Aí tu, caramba, que é isso? Aí fica um sujeito à lei brasileira contra a vida ou liberdade do presidente. Vai dizer assim: o cara caluniou o presidente da república. Dá nada, pô. É vida ou liberdade, beleza? B. Contra o patrimônio, fé pública do Distrito Federal, do Estado, território, município, empresa pública, economia mista, autarquia e fundação instituída pelo poder público. Aí vai dizer assim: segundo o princípio da processão, uma sociedade de economia mista, cujo capital social pertence em sua maioria ao poder público, né? Só para confundir a mente de vocês, teve um crime contra seu patrimônio lá nos Estados Unidos. Qual o princípio que será aplicado? Aí vai ter lá o princípio do leão, o princípio do gato, o princípio da proteção ou o princípio da defesa real. Essa questão é tua, pô. Vocês vão lembrar amanhã disso aí. Contra a administração pública, por quem quer que está a seu serviço. Beleza. Princípio da justiça universal. Então, cara, de justiça universal. O que é? De genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Fulano de tal é americano há 20 anos, porém é domiciliado no Brasil, né? Domiciliado no Brasil e acabou um genocídio ali e tal, só que ele é americano, mas tem um domicílio no Brasil. Opa, princípio da justiça universal. O domiciliado no Brasil, cuidado, brasileiro domiciliado. Pode ser um estrangeiro, mas que tem domicílio no Brasil, já era, paizinho. Cuidado que a banca gosta disso. E a condicionada? Qual a extraterritorialidade condicionada? Que por parte da tal colisão, o Brasil se obrigou a reprimir. Princípio da nacionalidade, praticados por brasileiro. Princípio da representação em aeronaves, embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e ali não sejam julgados. E a hipercondicionada, o que é isso, Bruno? Aplica-se ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunindo as condições previstas. Não foi pedido ou negada a extradição. Houve a requisição de quem? Ministro da Justiça. Cuidado, não é ministério, não é ministro. E a pena cumprida no estrangeiro atenua a imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Ou nela é computada quando idênticas. Opa, se é oposta, atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Ou nela é computada quando idêntica a pena no estrangeiro. Presta atenção nisso aqui que vai cair na tua prova. O dia do começo inclui-se no cúmulo do prazo. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum.
Então o dia do começo, ó, inclui-se no cômputo do prazo. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Desprezam-se as penas privativas de liberdade, as frações de dias, e na pena de multa, as frações de cruzeiros. Não pode ser utilizada, beleza. Interpretação analógica pode ser utilizada em prejuízo. Interpretação extensiva. Cadê? Beleza, né? É porque aqui elemento da infração penal, a tipicidade, licitude, culpabilidade, beleza? Fato típico e seus elementos. Fato típico antijurídico, culpável é igual a crime. Vamos lá. Conduta dolosa ou culposa, deixa eu trazer o que cai em prova, né? Crime tentado, quando iniciada a execução, não se compõe por circunstâncias alheias à vontade do agente. Atentas para a parte marcada em vermelho. Exemplo, o agente tem 5 projetos e dispara todos, mas os médicos conseguem salvar a vida da vítima. Então o cara tentou, mas não deu certo, beleza? Aqui vai cair, ó. Salvo disposição contábil, pune-se a tentativa da pena correspondente ao crime consumado. Então, o cara tentou homicídio. Qual é a pena do homicídio? Vamos dizer que 20 anos. Aí vai ser diminuída de 1 a 2 terços. A tentativa se pune-se diminuída de 1 a 2 terços da pena principal. Tá certo? Tentativa imperfeita. O agente não termina a execução por motivos alheios à sua vontade. Já a tentativa perfeita. O agente termina a execução e mesmo assim o crime não se consuma por motivos alheios. Tentativa incruenta, chamada branca, acontece quando o objeto material não é atingido. Tentativa cruenta, chamada vermelha, a vítima é efetivamente atingida. Tentativa idônea é aquela que deriva de uma conduta capaz de atingir o bem protegido penalmente. Para ser punível, a tentativa deve ser inidônea. Tentativa inidônea, né? Idônea, né? Também conhecida como crime impossível, tentativa impossível. É a tentativa não punível, porque a gente se vale de meios absolutamente eficazes, uma arma de brinquedo. E o cara tenta matar uma pessoa com ela. Então, é uma tentativa inidônea. Ou seja, um crime é impossível. Quais crimes não admitem tentativa? Nem me chame para tomar um chopp. Contravenções penais, culposos, habituais, omissos próprios, unissubsistentes, preterdolosos. Preterdolosos começa no dolo e termina na culpa. Vamos lá, exemplo clichê, tortura. O cara começa a torturar, a intenção não é matar e a pessoa morre. Crime doloso. Desistência voluntária. Na desistência voluntária, a gente, embora iniciado a execução, não leva adiante, desistindo da realização. O cara começou, ia matar o cara, olhou pra ele e tal, e olhou pro lado pro outro e disse, pô, bicho, o que é que eu vou fazer? Vamos embora. Desistiu da ação. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. O cara começou a executar a pessoa. A diferença é que no arrependimento eficaz, praticou todos os atos para atingir o resultado. O cara tirou 2 vezes nele. Só que viu o cara ali chorando tal, pedindo perdão, me ajuda, não sei o que. O cara vai e leva ele pro hospital, por exemplo. E aí o cara não morre, beleza? Então é o arrependimento eficaz e ele só vai ser punido pelos atos praticados. O agente já consumou o delito. Restante agora a reparação do dano ou restituição da coisa. Tudo isso, se possível, até o recebimento da denúncia. Cuidado para a prova não botar o oferecimento da denúncia e pegar vocês. Vejam bem, aqui não se trata sobre impedir o resultado, mas sim sobre reparar o dano ou restituir a coisa. Certo? Atenta-se a esses fatos importantes da prova sobre arrependimento posterior. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Reparado o dano ou restituído a coisa até recebimento da denúncia. Pena será reduzida de 1 a 2 terços. Crime doloso, você sabe, quando a gente tem intenção ou assumir o risco de produzi-lo. Crime culposo, quando a gente causa resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E o que é a imprudência? A ausência de dever de cuidado. A negligência é a ausência de um dever de cuidado consciente em deixar de fazer. É esquecimento, a omissão de cautela e etc. Imperícia é a falha em realização de normas técnicas. Imperícia, por exemplo, um médico que não segue as normas técnicas de fazer uma cirurgia. E daí ele está sendo imperito. A culpa consciente é que o resultado é previsto, embora o agente não aceite que irá ocorrer. O cara assumiu o risco, mas acredita que o resultado não vai ocorrer. Inconsciente é a culpa sem previsão, que a gente não prevê que era possível. Que preterdoloso já disse a vocês. Causa que exclui a conduta, caso fortuito ou força maior. Involuntariedade, coação física irresistível. Um caso clássico, né? Imagine alguém coloque um revólver na sua mão, segure sua mão junto a você e torça fisicamente apertar o gatilho. Então, matando a pessoa. Então, aí é uma coação física irresistível. E a moral, Bruno, como é que funciona? A causa excludente de culpabilidade. A moral
é alguém colocar uma arma em você e pedir para você matar outra pessoa. Você está coagido moralmente ali a executar. Se você não executar, você morre. Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Coação física irresistível exclui a conduta. Ilicitude é o Bruce Lee. Legítima defesa, estado de necessidade. Instinto de cumprimento de um dever legal, exercício regular de um direito. Estado de necessidade, salvar de perigo atual, não provocado. Não pode ser provocado, mas que não podia de outra forma evitar o sacrifício, direito próprio alheio, que no caso concreto não era razoável exigir. Ou seja, estado de necessidade é aquela situação. Quem tem dever de agir não pode alegar estado de necessidade. Presta atenção que é questão de prova. Legítima de defesa, usando moderadamente os meios necessários, moderadamente, repele injusta agressão, atual ou iminente a si próprio ou a terceiro. Beleza? Então, se o cara está sofrendo ali alguma agressão, você pode também usar uma legítima defesa em favor de um terceiro. Legítima defesa putativa, na cabeça do agente ele precisa se defender, mesmo não sendo real. Legítima defesa sucessiva, recíproca. Instinto de cumprimento de dever legal, deriva da lei, havendo dever legal de ação tutor. Exercício regular do direito. O ato também é um fato típico, no entanto é afastado isso tudo por previsão legal. Beleza? Muito importante para a prova. O agente, em qualquer hipótese dessa, responderá pelo excesso. Ou seja, o excesso de legítima defesa, o excesso de estado de necessidade, tudo, ele responde pelo excesso. Causas de exclusão de culpabilidade, né? Aí, como eu falei para vocês, a física e a moral, a diferença, a obediência hierárquica. O agente pratica o fato de cumprimento de uma ordem proferida por um superior hierárquico. Atentar-se que, ser isento de pena, a ordem não pode ser manifestamente ilegal, tá bom? Ordem manifestamente legal, o agente superior responde juntos. Não manifestamente legal, apenas o superior vai responder, tá certo? E o inferior não. A obediência hierárquica só se aplica a funcionários públicos, não a particulares, beleza? Excludente de tipicidade, coação física, princípio da insignificância, princípio da adequação social, teoria da tipicidade conglomerante, excludente de ilicitude é o Bruce Lee. A supralegal, o consentimento do ofendido. Então isso aqui é um excludente de ilicitude, se há um consentimento do ofendido. Excludente de culpabilidade, por ausência de imputabilidade, menoridade, doença mental, desenvolvimento mental retardado, embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Lembrando que a paixão não exclui a culpabilidade, tá bom? Por causa da ausência de potencialidade, beleza? Por ausência de inegibilidade de coação diversa, né? Que é a coação moral irresistível, o cara obrigar você a fazer alguma coisa ali ameaçando a obediência hierárquica, né? Porque você não tem como fazer uma conduta diversa e discriminante supralegal, consciência e desobediência, beleza? Imputabilidade, a gente tá falando aí da questão da culpabilidade, né? Entendeu o caráter, beleza. O Código Penal adotou o critério para definir se o indivíduo é imputável ou não. A partir do momento que o indivíduo completa 18 anos, presume-se imputável. Critérios para definir, importante aqui, né? Biológico, basta para ser inimputável para existir algum problema mental, sendo irrelevante a seu tempo, né? Psicológico, agora não se importa se a gente tem um problema mental ou não, será inimputável a gente que se mostra incapacitado. E o biopsicológico, né? Que é adotado pelo Código Penal. Conjuga os dois anteriores, né? Para ser inimputável, biológico e psicológico, tá certo? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas em legislação especial, no ECA. As bancas costumam comprar inimputáveis por imputáveis. Cuidado, leia com calma, atenção, amanhã na prova. Sei que você está cansado, estressado e ansioso, mas leia. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter. Se era inteiramente capaz de não entender, exclui a culpabilidade, beleza? Concurso de pessoas. Qual é a regra? É a regra no ordenamento jurídico. Todos os autores, coautores e partícipes respondem pelo mesmo crime. Teoria monista. Teoria polarista diz que os agentes praticam condutas concorrendo por um único fato, porém respondem cada um por um crime. A autoria imediata é a regra, aquele quando o próprio indivíduo executa. E a mediata é quando o cara manda matar, né? Manda matar é mediata, beleza? Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Presta atenção aqui, tá bom? Cooperação dolosamente distinta. Se algum dos concorrentes participar do crime menos grave, será aplicada a pena deste. E essa poderá ser aumentada até a metade, né? Pode ter sido previsível o resultado mais grave, beleza? Não se comunica as circunstâncias pessoais e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares ao crime. Então aqui a gente tem os crimes contra a administração pública se destaca, né? Porque se você acabar cometendo um crime que necessita de circunstância especial para que exista um crime, por exemplo, de um crime próprio, né? Que necessita de características
para ser aquele crime. E essas características são comunicadas, né, são passadas para aquele comparsa, né, que está cometendo o crime. Por isso que a gente fala, salvo quando elementares para o crime. Impunibilidade, né? O ajuste, a determinação, instigação e auxílio, salvo disposição expressa contrária, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Se o crime não chegou nem pelo menos a ser tentado, isso aqui não é punível, tá certo? A extinção de punibilidade acontece com a morte do acusado, anistia, graça ou indulto, caso uma nova lei deixe de considerar o fato como crime, prescrição e decadência, renúncia ao direito de queixa, perdão, retratação do acusado, perdão judicial. Vamos lá. Mesma coisa do lado de cima, né? Que eu deixei. Renúncia, pá, que é muito... Aí a gente chega aqui na parte de crimes contra a pessoa, né? Homicídio majorado. Menor de 14, maior de 60. Lembrando que aqui, Lei Riborel considera qualificado o crime contra menor de 14 anos também. Milícia privada ou grupo de extermínio, 1/3 até a metade, se o crime é praticado por milícia privada ou sob pretexto de prestação de segurança ou grupo de extermínio. A prova vai dizer que isso aqui, ó, é uma qualificadora. Tá errado, viu? Não é qualificadora, não. É majorante. Homicídio privilegiado. O cara comete um homicídio por motivo de relevante valor social moral ou sob domínio. Não, cuidado para na prova não colocar influência. Influência é uma atenuante genérica, tá bom? Já o domínio, ele considera ali o crime privilegiado se estiver sob domínio de forte emoção, tá certo? Um rapaz provocou o outro, beleza. Qualificadora, se o homicídio é cometido mediante paga promessa. A qualificadora objetiva, né? Para finalizar com chave de ouro, aumentos do... lembrando aqui, perdão, né, galera? Feminicídio é considerado uma qualificadora objetiva, tá certo? E ela tem os aumentos diferentes durante a gestação, nos primeiros 3 meses pós-parto. Cuidado que ele vai botar 4, 5, 6. Maior de 60, deficiente ou que tenha doenças limitantes. Na presença física ou virtual, descendente ou ascendente. Física ou virtual. Em descumprimento das medidas protetivas. Então o feminicídio ele tem aumento de pena de 1/3 nesses casos. Decora aqui que vai cair na tua prova amanhã isso aqui. Tenho certeza. Esses agravantes do feminicídio. Nova qualificadora, Lei Riborel, que eu falei para vocês, né? Contra menor de 14 anos. Aumenta o texto se a vítima tem deficiência ou com doença que implica aumentar a vulnerabilidade. E se o autor é ascendente, padrasto, madrasto, tio, irmão, cônjuge, companheiro, curador, percebedor, empregador da vítima, qualquer outro título. Importância e considerações sobre um homicídio qualificado. É considerado crime hediondo em todas as suas modalidades. Existe a possibilidade do homicídio qualificado privilegiado, que daí não é hediondo. Para caracterizar o qualificador qualificado privilegiado, privilegiador é subjetivo, né? E a qualificadora tem que ser objetiva, certo? Todos os privilégios são subjetivos, beleza? Então, motivo de relevante valor moral, motivo de relevante valor social, domínio de violência e emoção, são todas subjetivas no crime privilegiado. Caso à parte que é considerado hediondo, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, por força da Lei 8072. Nesse sentido, o homicídio simples, não praticado em atividade, e o homicídio privilegiado qualificado não são hediondos. O homicídio simples não é hediondo e o homicídio qualificado privilegiado não é hediondo, tá bom? Homicídio culposo, né? Se você cometeu um homicídio por conta de negligência, imprudência e imperícia. E esse homicídio, ele pode ser culposo, pode ser concedido perdão judicial. Uma vez, por exemplo, você vai dar ré no carro e acaba, infelizmente, atropelando a criança, que não era a sua intenção. Então, o juiz pode considerar perdão judicial porque as próprias consequências da infração penal se tornaram tão graves que a sanção se torna desnecessária. Lesão corporal, né? Falar sobre rixa, né? Só para separar, participar de rixa. Se ocorrer morte ou lesão, aí a rixa, né, é grave. Aqui a gente tem a questão da lesão corporal, né? Se é grave quando incapacidade para ocupações por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente e aceleração do parto. E aí, como é a gravíssima? A gravíssima a gente tem incapacidade permanente para o trabalho, ou seja, o cara não consegue mais trabalhar, enfermidade incurável, perda ou inutilização de sentido ou função, deformidade permanente, cuidado para não confundir debilidade com deformidade. Deformidade é questão do gravíssimo. E o aborto é considerado gravíssimo, aqui é a aceleração do parto. Isso aqui é que confunde muito.
e que a galera cai em prova demais. Deformidade e debilidade. Debilidade não é gravíssima, mas a deformidade permanente sim. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, né? Gravíssima também, beleza? Lesão corporal seguida de morte, né? Um crime prétero doloso. Tentativa de consumação e do furto, beleza, furto, né? A gente vai falar aqui que se o amortio, né? Que é o furto, ele se consuma no momento que o autor remove a coisa, mesmo que por pouco tempo, sabe? O cara roubou o celular, correu, você pegou ele, já configurou o furto, consumou. O furto, ele só tem uma majorante, que é o furto noturno, que aumenta um terço. Furto privilegiado, se o criminoso é primário, pequeno valor da coisa, o juiz pode substituir a pena de reclusão por detenção. Privilegiado, primário, pequeno valor. Cadê? Vamos lá. Se a coisa tiver um valor insignificante, ocorrerá o princípio da insignificância. Furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo. Né? O furto qualificado, com abuso de confiança, com emprego de chave falsa, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. A pena de reclusão é de 3 a 8 anos, tá certo? Lembrando que o furto com o emprego de explosivos, ele é hediondo, tá bom? Roubo próprio, a violência é empregada quando vai roubar. O impróprio, o cara furta, por exemplo, corre. Quando tu vai correr, pega ele te ameaça. A violência é depois da subtração. Então é o roubo impróprio. Roubo majorado, concurso de 2 ou mais pessoas, está em serviço de transporte de valores. Se a subtração do veículo, automotor que venha a ser transportado para outro estado, se a gente mantém a vítima em seu poder, restringe sua liberdade, subtração de substância explosiva com uso de arma branca. Roubo majorado 2/3, uso de arma permitido. Destruição ou rompimento de obstáculo com emprego de explosivo. Roubo majorado em dobro, uso de arma de fogo restrito ou proibido. Roubo qualificado, não se confunde com roubo majorado. Vamos lá, o roubo qualificado nessa situação, se resulta lesão corporal grave, né? Se resulta morte, beleza? Se ocorre lesão grave, é hediondo, tá certo? Latrocínio, né? Que é um crime contra o patrimônio. Roubo qualificado pela morte, é hediondo. Consumação ocorre com a morte da vítima. É de competência do juiz singular, não do tribunal do júri. Roubo de uso não é atípico, porque o furto de uso é atípico, mas o roubo de uso não. Ele se devolver, etc, né? Extorsão, né? Crime comum. Extorsão majorada, se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas com emprego de arma. Extorsão qualificada, se causa lesão corporal grave, tá bom? Extorsão com restrição de liberdade da vítima, é o famoso sequestro relâmpago, crime hediondo. Qualificadoras do extorsão mediante sequestro, presta atenção. Se o sequestro dura mais de 24 horas, vai cair na tua prova amanhã. Vai perguntar se durar mais de 24 horas e tal, se o sequestrador é menor. Se o sequestrar é menor de 18 anos ou maior de 60. Qualificadora. Se é cometido por banda ou quadrilha, associação criminosa. Isso aqui vai cair na prova amanhã, 24 horas, né? Uma qualificadora da extorsão. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Crime contra a administração pública. Peculato, né? Apropriar-se de bem ou qualquer bem móvel público, particular, de quem tem a posse em razão do cargo. Todos são praticados em razão do cargo. Não basta ser funcionário público, tem que praticar conduta relacionada ao cargo ocupado. Peculato de apropriação, se apropriar dinheiro, né? A gente se apropria dinheiro em razão do cargo público. Peculato de desvio, desviar dinheiro. Peculato de furto, subtrair dinheiro. Peculato culposo, tem o dever de guarda, determinação do agente com imprudência, negligência, restante, subtração por terceiro. Esse peculato de culposo, ele admite aí, né? Que você, antes do oferecimento da denúncia, você paga o valor ali, ou restitua, e você não extingue a punibilidade. Lembrando que é o culposo, né? O doloso não. O doloso tem isso não, beleza? Exigir, né? Aqui a gente tem a concussão, para si ou para outro, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida. Então a concussão, o verbo é exigir. Não tem emprego de violência ou grave ameaça, porque senão seria a extorsão, tá bom? Então aqui o exigir é a conduta de concussão, que é diferente da corrupção passiva, né? O verbo solicitar é da corrupção passiva. Cadê? Se for exigido tributo ou contribuição, excesso de exação, beleza? Corrupção passiva. Solicitar ou receber, em razão da função, ainda que fora dela, vantagem devida, aumenta o terço. Retarda ou deixa de praticar lei de ofício, por conta dessa corrupção passiva. Cedendo a pedido ou influência de outrem, vai haver uma corrupção passiva privilegiada, tá bom? Se liga que aqui o pessoal confunde com prevaricação. Se a pessoa
Solicitar cedendo a pedido ou influência de outrem. Vai haver corrupção passiva privilegiada, tá certo? Se o funcionário público retar, deixa de praticar ou pratica contra a lei, ato de ofício em atendimento a interesse de sentimento pessoal, haverá prevaricação. Beleza? Sentimento ao interesse pessoal, prevaricação. Cede a pedido de outrem, corrupção passiva. Se liga, vai cair na prova amanhã a diferença dos dois. E você vai acertar porque você é time EBN, porra, pra cima. Corrupção ativa, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determinar, praticar, omitir, retardar de ofício. A pena aumentar-se em razão da vantagem ou promessa, retarda ou omite ato de ofício. Beleza? Corrupção passiva, funcionário público. A ativa tem que ser um particular oferecendo para um funcionário público. Beleza, galera? Atenção total. Galera, por aqui é só. Boa prova amanhã. Beleza? Vou cuidar aqui, terminar algumas coisas pessoais. Um abraço para vocês. Obrigado, tamo junto e valeu!